Renata, olha, de volta aqui numa cidade. Ontem teve a primeira baixa e significativa no governo Raquel Lira, né, com o secretário de Cultura, o Silvério Pessoa, entregando o cargo e não fazendo mais parte do governo. E aí começaram várias especulações, né? O que eu pude apurar, Renata, é que a situação complicou bastante porque o Silvério, tem quando você uma pessoa muito técnica e não consegue entender como funciona, né, o universo da política. Bom, passou isso. Porque tem o artista, tem o gestor da pasta e tem o político. São três. Acho que ele só é artista. Eu acho que ele era artista e talvez ele pensou que ia ter autonomia na montagem de grades, na destinação Mas de recursos. é muito diferente quem é acostumado a estar com a mão na massa e gerir algo. Uma coisa é gerir o seu trabalho, que às vezes nem é fácil, né? Tanto que os artistas têm empresários para gerir, né? Tem um cara que é pura 100% arte. Olha, veja, para transformar isso em gestão, não é um negócio fácil. Uma situação curiosa e que me fez ficar de orelha em pé. Na abertura da FENEARTE, que eu não lembro qual foi o dia exato, mas o secretário estava aqui, no Manhã Cidade. E até quando, na véspera da entrevista, eu até perguntava lá ele isso. Ele passou uns 2 dias aqui, ele vai vir mesmo. Ele vai vir mesmo para Caruaru. Porque, Renata, veja, se você é secretária de Cultura do Estado, a FENEARTE é a principal feira de cultura do Estado de Pernambuco. O que danado Silvério Pessoa estava fazendo em Caruaru? Ele estava dando palestra, não sei o que é importante também mas, teoricamente, onde era que o secretário de Cultura deveria... Tá todo mundo lá. Secretário de Cultura... Turismo, e tava... secretário de Turismo... Tava todo mundo, todo o núcleo duro do governo, todo o primeiro escalão. Por exemplo, o ex-deputado Tony Gel, que hoje exerce uma função no governo, estava lá, né, Toninho, os deputados que são da base do governo, enfim, muita gente estava lá no evento e o secretário de Cultura estava aqui em Caruaru. Nem que fosse só para aparecer atrás da foto de Raquel. Justamente. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Abertura do São João de Caruaru. Eu estava lá, né, com a nossa equipe e chega uma comitiva com Raquel, Priscila Krause, e aí vinha também Daniel Coelho, que é o secretário de Turismo. Silvério Pessoa estava tão apagado que eu nem vi que ele estava. Eu vou contar uma coisa aqui de bastidores. Ana Rebeca, que me escute, não sei se ela está ouvindo ali na redação, e tão azarado que foi a única entrevista que não pegou foi a dele. Cagota. Ele tinha que sair mesmo. Todo mundo deu entrevista. Isso deu tudo certo. O microfone falhou da entrevista dele. Pronto, por aí você tira. E a gente... eu só soube que ele estava aqui por causa do chamamento da Ana Rebeca. Eu disse, Silvério também tá. Silvério estava, pô, não vi não. Lá em Garanhuns, né? Não, em Caruaru. Na abertura do São João. Tô voltando lá atrás. Na abertura do São João. E no FIG, tava lá, mas era a mesma coisa que não tivesse. O FIG virou uma briga política sem fim entre o governo do estado e a prefeitura de Garanhuns. Né? Embora o festival não tenha nada a ver com isso, que é um festival muito grande e vai começar hoje, inclusive. Agora, a saída dele na véspera, né, do FIG não pega bem, porque dá a entender mesmo. Ele disse que eram questões pessoais, mas a gente sabe, né, Renata, que, primeiro, toda decisão que você toma é uma questão pessoal. Né? Ou para ficar, ou para sair, enfim. Ou para ir para uma coisa melhor, ou por não concordar com algo. Justamente. Então, o fato é que o governo procura um nome agora para ocupar essa pasta, mas não é fácil, veja. É a área mais técnica do governo. Se você olhar os secretários que tem lá hoje, talvez Silvério fosse o mais técnico falando, porque é um cantor, compositor, é professor universitário. Respira essa cena cultural, essencialmente cultural pernambucana. Aí, enfim... E existe uma cobrança também, né, Mário? Porque quando você consegue acender um cara de um movimento puramente
100% cultural, né, que sabe de onde vem, sabe onde os artistas estão, sabe o que os artistas precisam, e você bota ele num cargo, existe uma expectativa muito grande quando vem esses nomes que são de pessoas que realmente estão no dia a dia e sabem a luta. Então, é muito bom, mas ao mesmo tempo a responsabilidade imensa, porque as pessoas vão querer resultado imediato e às vezes você está numa engrenagem que talvez o momento, a prioridade não seja aquela. E aí você começa a receber cobrança. E a cobrança, mas rapaz, como é que tu valoriza a cultura popular e no São João um bocado de gente sertaneja cantando com o dinheiro do governo do estado? Eu não estou dizendo que houve, e não estou falando do São João de Caruaru, estou falando do São João no geral, né? Porque são várias faixas juninas que o governo do estado apoia. Eu não estou dizendo que houve isso, não. Não, a gente tá citando, mas deve acontecer. A gente está citando exemplos que, ou então, que geralmente as pessoas falam. Às vezes falta até informação, você não sabe, tá ali, mas foi o patrocinador que pagou, não foi o dinheiro público. Mas o senso comum é desse. Pô, tem um cara de 100% cultura ali naquele cargo. E de repente você começa a vislumbrar ali um cenário diferente do que era antes, ou seja, uma prioridade maior para o artista pernambucano. Por que fulano ganha um cachê tanto e o artista da terra ganha menos? Por que fulano recebe o cachê logo e o artista demora mais um pouquinho para receber? Sabe? Cadê os incentivos no dia a dia, não só de pagar para tocar nas festas? Enfim, você começa a pontuar problemas que já existem, que quando tem um nome como esse na liderança da pasta, é o que eu falei, você cria uma expectativa maior e às vezes o cara tá naquela energia para fazer, mas a engrenagem, a gente sabe que não depende só dele. Não é? Uma engrenagem numa administração pública, ela só gira se for prioridade no momento. Talvez o governo está começando agora e a gente sabe que tem alguns... E você veja... Tem alguns obstáculos, como a educação, o negócio greve, piso dos enfermeiros, enfim. E você começa a focar a chuva, a questão de infraestrutura. Você começa a focar em outras coisas e aquelas outras pastas mais reservadas ali, você demora mais um pouco para ver ela acontecendo. E as pessoas não entendem, a gente não está dizendo que foi isso não, a gente está especulando as possíveis causas para essa saída tão precoce. Você veja, no governo de Zé Queiroz, se a gente for olhar, a fundação teve várias trocas de secretários técnicos. Começou com Pereira lá atrás, no segundo governo. Vamos voltar para o governo de Tony. Até a própria Raquel com Maria Alves, que era atriz. O governo Tony Gel era o presidente que mais durou, foi aquele que deu da fundação, estou falando aquele que deu uma entrevista aqui um dia desse, da Barbinha Branca, que eu agora estava fugindo da memória. Seródio. Pronto, Seródio foi o que mais durou. Foi praticamente todo o governo. No governo de Zé Queiroz, já começa com Pereira, depois foi mudando os presidentes. Terminou uma pessoa que não era da área, que foi André Alexei Lira, e que foi o que mais durou também na pasta. Porque não era da área, mas sabia como funcionava a máquina. A gente vai para o governo de Raquel. Raquel, na fundação, rodou com Rubem Júnior, com Maria Alves, eu não lembro quem era Rubens, saiu. E o prefeito Rodrigo Pinheiro, ele trouxe uma pessoa que faz eventos, que não necessariamente é um artista, que é o Rafael Martiniano. Então veja que é um técnico, mas que é mais especialista em fazer festa. E ele tem uma pessoa ali ao lado dele que é que é Erlon, né? Pronto, que é da cultura talvez local. Esse seja o segredo, é botar alguém que seja mais ligado na questão da cultura no lado. E não estou dizendo que as pessoas que trabalham com cultura, elas não sabem fazer não, para depois as pessoas não interpretarem. Mas o Tomás está mostrando um exemplo aqui de Caruaru, que vem uma parceria que vem dando certo aí. Uma pessoa mais ligada na captação de projetos e a outra mais ligada na cena cultural. E que conhece, Conhece os artistas, conhece as pessoas, conhece as necessidades. Talvez seja um casamento justamente. Aí interessante. É uma coisa para se analisar. E a gente tem hoje essa dificuldade no governo do estado. Se o a gente está esperando o Margareth Menezes também no governo federal. Eu ia chegar lá. Margareth Menezes, pronto, por exemplo, é a mesma situação. Você não vê nada falando de Margareth Menezes. Embora Lula ajuda também, que não para de se meter em polêmica. Porque é protagonista. Mas você não vê nada, assim, uma ação, eu não lembro de nada que o Ministério da Cultura de Margareth Menezes tenha feito, a não ser liberar recursos aí para as festas, que já é comum. Mas, assim,
cadê Margareth Menezes no governo? É a mesma coisa que a gente perguntava, cadê Silvério Pessoa no governo? Então, acho que ele pensou muito para sair e terminou entregando o cargo e agora não faz parte. Então, talvez a governadora ela coloque alguém de início ali para fazer um mandato tampão e, de repente, se der certo, fica. Né? Vamos esperar. Aqui em Caruaru, repercute muito a entrevista ontem que o Silvio Nascimento concedeu aqui ao professor Marco Aurélio. E a gente vai trazer a segunda parte da entrevista agora, viu, Vinícius? Que é quando eu pergunto a ele sobre como vai ser a relação de Silvio Nascimento com Fernando Rodolfo. Fernando Rodolfo é pré-candidato do PL a prefeito. E esse grupo queria que o candidato fosse Silvio Nascimento, que está dizendo que está chegando. Eu não sei se você é candidato, a gente vai avaliar e tal. E a minha pergunta foi essa. Vamos ver e ouvir. Feito aqui de Caruaru. Que é o deputado federal Fernando Rodolfo, mas que eu converso com as pessoas que são bolsonaristas, que são de direita, e elas têm uma resistência muito grande a Fernando Rodolfo, né, no que diz respeito a ser um candidato que não pediu muito voto a Bolsonaro na eleição do ano passado, né, e que agora estaria levantando a bandeira do bolsonarismo de olho nesse eleitor conservador de Caruaru. Sempre foi um eleitor muito forte, desde a época de Ayrton Nejaim. É um perfil de eleitorado que é de centro-direita muito grande aqui na cidade. A prova foi a votação do Bolsonaro na eleição do ano passado aqui. Se nessas conversas que esse grupo te chama de Silvio, ó, vem pra cá, vamos liderar um grupo conservador de direita, né? Se tem essa possibilidade, de repente, de vocês discutirem a eleição majoritária, que seja com o próprio Fernando Rodolfo ou que seja com outros nomes. Eu estou sentado aqui nesse momento, mas eu converso sempre, eu mantenho um diálogo muito aberto com todas as forças conservadoras do estado de Pernambuco. Ainda hoje eu falei com o presidente estadual, o Anderson Ferreira, eu converso com o deputado federal Fernando Rodolfo, o deputado federal, inclusive, também por Caruaru. Eu converso com o deputado André Ferreira, com a Clarissa de Técio, com o Júnior de Técio, eu converso com as forças conservadoras pernambucanas e o que a gente quer mesmo é que a gente esteja trabalhando de forma unida, que tenha uma só voz, que a gente chegue lá na frente com um nome para apresentar à sociedade, seja ele qual for, mas que ele não nasça de uma candidatura que nasça de si próprio, que ele nasça de uma candidatura, que nasça de um grupo, que nasça dessas forças conservadoras, mas que principalmente nasça do eleitorado de direita, do eleitorado conservador, daquele que votou em Bolsonaro também. Então a gente conversa, hoje não há nenhuma discussão, digamos assim, em torno realmente... Pronto, então o Silvio Nascimento vai ser aí, né, o mediador da paz aí entre os conservadores. Vamos saber se isso vai funcionar ou não. Então, vamos encerrar por aqui o Momento Política, Vinícius.